orar pela vida do pastor, soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, o pastor. Meu Deus, dá-me sabedoria para ele, ó Pai, para transmitir o que o Senhor quer falar com a tua igreja. Usa, meu Deus, o teu filho conforme a tua vontade. Cobre ele, ó Pai, reveste ele, ó Pai, do alto da cabeça, ponta do pé. Livrando, meu Deus, de toda a retaliação, livrando de todo mal. E eu profetizo sobre a vida dele a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos receber o pastor. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai do Senhor, para a igreja nessa noite, amém? Graças a Deus, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1. Graças a Deus. Só o Senhor é Deus. Segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 1. Depois ali do livro de Reis, do Antigo Testamento, Segunda Crônicas, capítulo 34, versículo 1, tem por título aqui na minha Bíblia, Josias abole a idolatria. Tem tradução que diz: Josias tira a idolatria. Podemos fazer a leitura? Amém. E tinha Josias 8 anos quando começou a e 31 anos reinou em e fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi seu, sem se desviar dele nem para a direita nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, jovem, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. Até aí, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, unida a tua palavra, o teu evangelho, que o teu Espírito Santo, Pai, que está nessa casa, sobre a minha vida, Pai, continue, meu Deus, falando assim como o Senhor falou através do louvor, assim como o Senhor usou através da pastora Eliana, Pai, continue falando em nome de Jesus. Amém. A igreja podeis assentar em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Quero agradecer aí a presença aí de cada irmão que nessa noite saiu da sua casa para vir para a casa de Deus. Nessa pandemia aí a gente tem visto coisas, a gente sabe que tem muitas pessoas aí cristãs que têm andado para todo lado, mas não têm chegado na casa de Deus. E o problema disso tudo é que Deus tem visto. Deus ele está olhando, Deus ele está vendo. E às vezes quando você fala para a pessoa, vai para a igreja, não, tá? Porque devido a isso que está acontecendo aí no mundo, eu estou me resguardando. E às vezes a gente está passando por aí e a gente vê aí a pessoa no meio da multidão, no meio da muvuca, mas não se dispõe para vir para a casa de Deus, buscando, como diz a palavra de Deus em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, que é a casa, o emprego, o casamento, a saúde, será acrescentada. E eu sou testemunha disso, que até aqui, graças a Deus, não tem me faltado nada. O Senhor tem cumprido a sua palavra, até mesmo quando diz lá no Salmo 112, versículo 4, que ele diz que a luz para o justo, ela vai resplandecer nas trevas. A gente tem visto aí que o mundo, vamos dizer, anda em treva, mas aquele que tem sido fiel ao Senhor tem abrido porta de emprego, Deus tem curado, Deus tem abençoado a família, porque isso é uma palavra, é uma promessa do Senhor que está escrito na Bíblia Sagrada, no Salmo 112, no versículo 4, que ele fala: a luz para o justo, ela vai resplandecer, ela vai brilhar aqui, é nas trevas, é na dificuldade. Talvez você tenha olhado para a dificuldade, e a Bíblia nos ensina lá em Eclesiastes, capítulo 11, que diz que aquele que olha para o vento, aquele que olha para a dificuldade, não semeia. Então nós que somos cristãos, servos do Senhor, nós não devemos olhar para o vento, que representa a dificuldade. O mundo, conforme diz lá na Epístola de João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz do maligno.
lá diz aqui que nós não somos daqui. Nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a um reino lá de cima. Louvado seja Deus, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E talvez você tenha olhado para o mundo, para a dificuldade, e tenha talvez até pensado: não, eu não vou conseguir, eu não posso, não tem como Deus me abençoar, como é que está o mundo? Mas Deus é o contrário daquilo que o homem pensa. Isaías capítulo 55, versículo 7 em diante, o Senhor diz lá que os meus pensamentos, o Senhor Deus, Ele fala: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Talvez o seu pensamento é dizer que não vai conseguir, mas os pensamentos de Deus é: você vai conseguir. Talvez o seu pensamento: não vou ser abençoado, não tem como, mas o pensamento de Deus: eu vou te abençoar. Então a gente tem que ir pelos pensamentos de Deus. Por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela sempre nos coloca para frente, nunca para trás. E está perdendo quem não lê a palavra de Deus, e está perdendo também aquele que não ouve a palavra de Deus. Um conselho que o Senhor nos dá dentro da sua palavra, em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, ele diz que é bem-aventurado, alegre, o que ouve. Ouvir uma coisa, ler é outra totalmente diferente. E lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, ele diz: bem-aventurado, alegre, aqueles que ouvem e aqueles que leem. Então nós temos que ler e também temos que ouvir, vindo para a casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Porque tem uma condição para que Deus venha nos salvar. E está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, a parte do versículo, lá diz que aprova Deus, Deus está aqui nos aprovando, aprova Deus salvar os que crê, tem que crer pela loucura da pregação. Então tudo começa no congregar, tudo começa em vir para a igreja. Você pode ver que quando você vai desfalecendo na presença de Deus, a primeira coisa que o inimigo faz é cortar a oração, depois a leitura da palavra de Deus. Daqui a pouco você não quer congregar mais, e aí daqui a pouco o caso sai, porque a palavra de Deus diz que aquele que volta para trás, a alma do Senhor não tem prazer nele, e aí fica complicado. Se Deus não tem prazer naquele que volta para trás, com certeza vai vir uma consequência sobre a sua vida, assim como a pastora Eliana falou, que está escrito dentro da palavra de Deus, não porque ela falou, mas porque está escrito na Bíblia que todo pecado tem uma consequência. E quando a pessoa volta para trás, Deus começa a estreitar as coisas. Estreitar, que eu quero dizer apertar. Aí Deus vai apertando por quê? Porque Deus quer que você retorne, que você volte. E para entender um pouco isso, a gente lê na Bíblia, lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, fala sobre a história do filho pródigo. Você pode ver que quando ele saiu ali com a metade ali dos bens do pai, da herança, a vida para ele melhorou? Melhorou por alguns dias, por alguns meses, mas depois o que? Acabou. E aí eu já até encontrei várias pessoas aí que se desviaram da presença de Deus. Eu encontrei depois de muitos meses, até mesmo um ano, ali longe da presença de Deus, e ali contando vantagem. E eu falei: rapaz, graças a Deus eu conheço a Bíblia e eu sei que o negócio vai apertar. Eu não vou confrontar não, eu vou esperar, porque conforme a gente tem pregado aqui, a gente tem falado, a roda gira. Você pode ver que quando o filho pródigo ele sai, a Bíblia não relata quantos meses, quantos anos aquele dinheiro ali ficou. Mas chegou a um certo ponto que o dinheiro acabou, e a Bíblia diz que ele foi tomar conta de quê? De porcos. E a Bíblia nos relata que para o judeu, porco era bicho imundo. E ali ele caiu tanto num extremo tão ruim que foi cuidar de porcos. E a Bíblia nos relata lá que ele desejava comer as bolotas. Ele desejava comer a comida dos porcos e ninguém dava. Então quer dizer, ele estava passando uma necessidade muito ruim. E ali trazendo para as nossas vidas diante de Deus, conforme diz a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, lá está dizendo: eu sou o Senhor, eu é quem enriqueço o homem, eu é quem empobreço, eu é quem levo para a sepultura, eu é quem tiro da sepultura, eu é quem dou a vida. E ali Deus afuninou, apertou a vida ali daquele filho pródigo, e ali depois ele retornou para a casa do pai.
E assim Deus também faz na nossa vida. Deus às vezes estreita. Para quê? Para você parar um pouco e pensar, analisar, colocar as coisas na balança e retornar. Porque a gente lendo a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus ele é ciumento. Ele tem ciúme de nós. E Ele não quer nos perder. E para concretizar essa palavra, a gente vê a história de Jonas. Deus criou uma situação ali, dele parar dentro de um barco, onde veio uma grande tempestade. Daquela grande tempestade representada na nossa vida é a falta de dinheiro, a enfermidade, outros problemas que a gente passa aí no mundo aí. E depois ele foi lançado no mar, e daqui a pouco veio um grande peixe, o abocanhou, levou para as profundezas. E ali, chegando 3 dias, ele se arrepende, porque você quer tocar no coração de Deus, é uma palavra chamada arrependimento. Aleluia. E aí sim, a gente vê até mesmo lá em Números, capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás da sua palavra. Se ele prometer alguma coisa, ele cumpre. Aí, Números 23, 19 diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem que volte atrás da sua palavra. Mas quando há arrependimento, ele volta atrás da sua palavra. E dentro desse contexto aqui, você vai ver a história de um homem chamado Josias, que esse nome representa o Senhor traz a salvação. O Senhor traz a salvação através de quem? De Jesus. A gente pode dar uma olhadinha lá na Epístola de João, capítulo 5, versículo 11, lá está escrito: e o testemunho é esse, que Deus, Ele nos deu a salvação. Ele nos deu a salvação, mas só que através dessa salvação que Ele nos deu, que é Jesus, a gente foi comprado. A gente foi comprado, a gente é dele. E muitas das vezes a gente está igual um escravo rebelde. E antigamente a gente vê aí nessas novelas, antigamente aí quando falava, glória a Deus, aleluia. E antigamente aí quando a gente via aqueles filmes sobre escravidão, ou até mesmo novela, quando o escravo fugia, se mandava ali um capataz, um funcionário treinado que andava na mata e atrás ali daquele escravo. E assim é aquela palavra que eu acabei de falar aqui sobre Jonas, sobre a história do filho pródigo. Então aquele que está fora da presença de Deus, aí Deus está atrás dele. Porque a Bíblia diz que se tem 99 justos, ele deixa lá no aprisco e ele vai atrás daquele que está desviado da presença de Deus. E aqui a Bíblia nos fala aqui que Josias significa o Senhor traz a salvação. Epístola de João, capítulo 5, versículo 11 diz: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a salvação. E a salvação está no Senhor Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem a salvação. Então por isso que nós não devemos abandonar Jesus. Por isso que nós não podemos deixar. Às vezes quando a gente era do mundo lá, a gente ficava sabendo, olha, o dono da empresa é aquele ali. Aquele ali é que pode te ajudar. Aí você ia lá e ia tratar ele bem. Vou tratar ele bem, daqui a pouco eu vou tratar ele bem, e daqui a pouco eu peço uma porta de emprego. E assim espiritualmente, não que a gente está na presença de Deus por barganha, nós não estamos na presença de Deus por troca, mas nós estamos na presença de Deus porque a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou. Primeiro tem que ter amor. Deus amou o mundo de tal maneira, uma tal maneira que não tem explicação por esse amor. Por quê? Porque Ele deu o seu Filho para morrer por justos e injustos, por assassinos, estupradores, homicidas, incrédulos. Por isso que nós estamos aqui, porque hoje nós reconhecemos o que Deus fez por nós. Aleluia. E aqui nós estamos em sinal de gratidão. E nós estamos aqui por livre e espontânea vontade de estar aqui. Ninguém está aqui obrigado. Não, você vai ter que ir para a igreja. Você vai ter que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ir para lá. Zacarias capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Pelo Espírito de Deus. Então você tem que vir para a igreja porque você
que gosta da casa de Deus. O salmista Davi já deixou escrito lá no Salmo 122: alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor. Não é alegrar quando vai para o shopping, quando vai passear, quando vai para a festa, quando vai acampar. Isso não é pecado. Mas lá no Salmo 122 diz: alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor, vamos se alegrar. Por quê? Porque aqui é a casa de Deus. Dentro desse contexto aqui de Josias, 2 Crônicas, capítulo 34, fala que Josias, ele convocou o povo para restaurar a casa de Deus que estava fechada. Ele convocou o povo. Josias, ele era um rei, ele tinha dinheiro, ele poderia muito bem falar assim: olha, eu tenho condição, não vou chamar o povo não, eu vou restaurar a casa de Deus sozinho. Não, ele chamou o povo, porque aquela casa, como essa casa aqui também, essa casa aqui é a casa do meu pai e é a casa do seu pai também. Assim como você tem seu pai e sua mãe, com certeza, se for fazer uma reforma na casa do seu pai e da sua mãe, o pai ou o irmão vai chamar os irmãos: ó, vamos se unir aqui, porque nós vamos fazer uma reforma aí na casa do pai e da mãe. E aí vocês vão fazer uma vaquinha aqui, vamos se juntar para fazer essa reforma nessa casa. Ou só um é quem vai fazer a reforma? E aquele que não tem dinheiro, ele não tem dinheiro não, então ajuda com a mão de obra. Não tem dinheiro, ajuda com a mão de obra, mas essa casa, esse pai aqui não é só meu. E isso a gente vê na Bíblia desde os tempos de Moisés. Moisés, quando foi fazer ali, armar as tendas ali para adorar o Senhor, teve a ajuda do povo. No tempo de Salomão, no tempo de Davi, Davi era riquíssimo, a palavra de Deus diz. Mas quando Deus colocou no coração de Davi ali fazer um templo na casa de Deus, diz que ele convocou o quê? O povo. E se você faz uma pesquisa dentro da palavra de Deus, vamos dizer em termo, ali naquele tempo tinha pobre, tinha pessoas de menos condição, mas a casa era de quem? A casa era do pai, assim como essa casa é do pai. Todos têm que ajudar a levar essa. E uma das coisas que Josias fez, conforme diz aí o seu nome, ele já diz tudo: o Senhor traz a salvação. A Bíblia diz: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, muito novo. Mas a Bíblia nos relata que ele foi pegar orientação aos anciãos, as pessoas mais velhas. A gente vê no tempo de Davi, no tempo de Salomão, eles pegavam conselho dos mais velhos, com os anciãos, a pedir uma direção, que direção tomar, o que fazer, porque eles tinham mais experiência. Mas a Bíblia nos relata que quando Salomão desceu à sepultura, o seu filho Roboão assumiu o cargo, e também era muito novo, e a Bíblia diz que ele foi até os anciãos, até pedir conselho, como governar o povo de Deus. E aí pediu o auxílio aos anciãos. Aí os anciãos falaram: olha, trata esse povo bem, ajuda esse povo. Se o seu pai colocou carga pesada em cima do povo, você coloca leve. Mas Roboão ali não deu crédito aos anciãos, e foram falar com os que foram criados junto com ele da mesma idade. E aqueles ali sem experiência, da mesma idade, deu um conselho para ele: olha, se teu pai colocou um dedo sobre o povo, coloca toda a mão em cima do povo. E aí é onde que foi dividido as 12 tribos, porque devido ali o peso que ele colocaram diante do povo, o povo se dividiu, as tribos se dividiram. E aí nós temos um conselho a seguir, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus também nos ensina a gente pegar também conselho dos mais velhos, dos mais experientes. E hoje o que está acontecendo com a juventude, o inimigo muitas das vezes trabalha na mente e no coração, de ter os pais como inimigo, de ter as pessoas mais, vamos dizer, velhas, como que não sabe de nada, e ali se une ali, e ali infelizmente só sai besteira. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, porque a Bíblia nos dá conselho, a gente pegar conselho com pessoas mais experientes, com pessoas mais velhas, assim como Salomão, assim como Davi. E a Bíblia diz: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. O pai de Josias, Amon. A Bíblia nos fala no capítulo 33, no capítulo 32,
que o pai de Josias não deu uma boa referência. O pai de Josias trouxe a idolatria, servia a outros deuses, e Josias também não tinha uma boa referência por parte do avô, Manassés. A Bíblia diz que o avô dele queimou os filhos na presença de outros ídolos, serviam o sol, a lua, as estrelas como Deus. A Bíblia nos fala que o vô fez uma imagem de escultura e colocou dentro da casa de Deus. Então ele não tinha uma referência boa por parte de pai, nem por parte de avô. Às vezes tem muitas pessoas que vêm com um lar conturbado, no qual o pai era alcoólatra, ladrão, mãe era prostituta, veio com um lar meio conturbado, não tinha referência por parte de pai, mãe. Mas a Bíblia nos fala lá em Romanos, capítulo 11, versículo 11, lá fala sobre a árvore enxertada na figueira brava. Se a árvore for enxertada na figueira brava, você tira da figueira brava e venha ser enxertado no Senhor Jesus. Então não tem desculpa de você falar assim: ah, eu estou assim por causa do meu pai, ah, eu estou assim por causa da minha mãe, eu estou assim por causa da minha tia. Então você tem que ler Romanos capítulo 11, versículo 11. Você antigamente veio do lar conturbado, mas tira e seja enxertado no Senhor Jesus Cristo, e Deus vai te abençoar. E a gente vê a palavra de Deus. José era um homem que era para ser muito revoltado, porque foi tirado do laço do pai, foi lançado num poço, ouviu um dos irmãos falar: mata, ouviu outro irmão falar: não mata, ouviu outro irmão falar: joga no poço, e o outro: tira do poço, não deixa no poço, e o outro falou: vende. Era para ser um homem revoltado, mas a Bíblia diz que ele perdoou os irmãos, e ele tinha Deus, e diante das dificuldades que ele passou, de ser vendido, de ser lançado no poço, de ser vendido, depois sofreu um assédio, injustamente foi lançado na prisão, mas ele tinha um Deus no qual ele confiava. O que eu posso entender com isso? Eu posso entender que as situações que estão aí fora não podem influenciar naquilo que está dentro de mim. E o que é que está dentro de você? É o Senhor Jesus Cristo. O que é que está dentro de você? É a palavra. Josias, o Senhor traz a salvação. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Aqui poderia falar: ele andou no caminho do pai dele, Amon, andou no caminho do vô dele, Manassés, mas fala que andou no caminho do pai dele, Davi. As duas referências ruins saem, coloca a referência de Davi, que era segundo o coração de Deus. O que a gente pode entender com isso? Que a gente tem que andar no mundo olhando as referências boas. Opa, não quero ser igual aquele ali, não, quero ser igual aquele. Aqueles defeitos ali eu não quero, mas eu quero aquele ali positivo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo fala: seja meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Olha eu orando, olha eu pregando a palavra, olha eu lendo o Evangelho, olha as perseguições. Olha as perseguições na minha vida e eu não estou desistindo. Certa vez fui discípulo por sexta, certa vez fui apedrejado, fui preso, mas não parou de falar da palavra de Deus. Porque a gente olha dentro desse contexto, podemos dar até um tema para essa pregação: Josias, um homem que quer agradar a Deus. E isso tem que ter na nossa vida, de agradar a Deus, assim como a palavra de Deus fala lá em Atos capítulo 5, versículo 9, aonde Pedro, juntamente com os outros discípulos ali, pregando, falando da palavra de Deus, curando enfermos, e a Bíblia diz ali que os sacerdotes se reuniram
de inveja. A inveja é complicada. E ali foram presos Pedro. Mas a Bíblia diz que Deus tinha compromisso com aqueles homens ali que estavam presos. E Deus enviou um anjo. E aquela prisão se abriu. E eles saíram. E o anjo falou assim: olha, vai lá para a sinagoga e continua ensinando a palavra de Deus. E eles foram. Eles eram para falar assim o seguinte: eu saí da prisão agora, Senhor, não tem jeito não. Por causa de eu pregar a palavra do Senhor, fui preso, vou ficar calado aí por uns tempos aí, quando o negócio melhorar, eu vou pregar. Mas a Bíblia diz que eles continuaram, saíram ali da prisão, porque o anjo abriu ali, e eles saíram, começou a pregar a palavra de Deus. Pessoas eram curadas ali de Jerusalém, pessoas de outras cidades vizinhas vinham para ser curadas, pessoas traziam pessoas de outras cidades enfermas, colocavam na rua para ver se a sombra de Pedro passava ali e curava aquelas pessoas. E a Bíblia diz que todos que foram levados enfermos foram curados. Chegou-se de novo às autoridades. Eu já não falei, vocês não lembram que vocês foram presos por falar dessa seita, por falar de Jesus? Não é para falar de Jesus nessa cidade. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro reúne com os discípulos e vira para aquelas autoridades e fala: nos importa mais agradar a Deus do que os homens. Se os homens te chamar para prostituir, não vai. Se te chamar para beber, não vai. Se te chamar para roubar, não vai. Se te chamar para ir para a roda do encarnecedor, não vai. Agradar a Deus. A Bíblia diz, dentro desse contexto, no capítulo 34, que Josias mandou restaurar a casa de Deus. E ali o sacerdote ali, porque a casa de Deus estava parada, a casa de Deus estava deserta, e começou a reforma da casa de Deus. O povo trouxe muito dinheiro e entregou na mão daqueles que iam mexer com a construção da casa de Deus. E ao mexer com a construção, encontraram um livro, o livro da lei, que significa a palavra de Deus. E foi encontrado aquele livro ali dentro daquele templo ali. Antigamente a palavra de Deus, igualmente hoje, que toda casa tem uma Bíblia, ou uma, ou duas, ou três. A pastora Eliana pregou aqui que, vamos dizer, não conhecia Deus através de uma pessoa de Minas Gerais. Deus criou uma situação lá, trouxe essa pessoa diante da morte do pai, num momento difícil, e ali foi administrada a palavra de Deus. Tinha Bíblia dentro de casa, mas não conhecia Deus. O que eu posso entender com isso e transmitir para a igreja através do Espírito Santo? Tem pessoas que têm Bíblia dentro de casa e a Bíblia te condena. Se você não conhecer a Bíblia e não ler a Bíblia e não obedecer a Bíblia te condena. Porque a Bíblia que está dentro da tua casa, no qual você não lê, ela diz que você tem que congregar. Hebreus 10, 25. A Bíblia que está lá dentro da tua casa, em Hebreus 12, 14, diz que é para você se santificar. Se santificar significa separar. A Bíblia nos fala lá em Atos capítulo 2, que depois que o Espírito Santo ali desce sobre a igreja, aonde estava reunido 120 pessoas, tudo no só pensamento. O Espírito Santo desceu. A palavra de Deus diz que Pedro ali administrou uma palavra. E diante daquela palavra, o povo chegou diante de Pedro e falou: e aí Pedro, o que eu faço para ser salvo? O povo se levantou inquieto, perguntando para Pedro. E lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 40, Pedro fala: olha, para ser salvo, sai do meio dessa geração perversa. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, não. Aqueles que eles se diz perversos, depois Deus vai trabalhar na vida deles e trazer eles para a igreja. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 6 em diante, lá diz: olha, deixa o pecador no seu caminho. Do mesmo jeito que eu peguei você e trouxe para a igreja, depois eu vou voltar e vou buscar ele também. Então, não se preocupa com o seu parente que ainda não está na igreja, não se preocupe com o seu esposo ou seu filho que ainda não está na presença de Deus. Fica na presença de Deus, que Deus vai buscar ele em nome de Jesus. Isso é uma promessa que está escrito lá em Isaías capítulo 55, versículo 7. E aí foi encontrado esse livro na casa de Deus, que estava parada, que estava fechada. Começou-se a reforma e achou-se esse livro, e trouxeram esse livro diante do rei. E a Bíblia diz que leram este livro na presença do rei.
o rei rasgou as suas vestes e se humilhou perante Deus, porque aquilo que estava escrito na Bíblia, ao rei ouvir aquelas palavras, rapaz, nós estávamos todos errados. Olha aqui o tanto de idolatria na cidade. Tem até uma imagem dentro da casa de Deus, está errado. E ó, diante desse livro aí está dizendo o seguinte: que vai vir um mal sobre esta cidade. Vai. Aí chamou o sacerdote, depois que se humilhou o rei, chamou o sacerdote, vai consultar a Deus por nós. Procura aí um sacerdote, vai procurar a Deus para consultar por nós. E aí foram procurar uma profetisa. E ali foram consultar aquela profetisa. E aquela profetisa orou a Deus e revelou: ó, está vindo um grande mal sobre esta cidade, devido ao pecado deles. Mas Deus viu aquele que te mandou aqui se humilhar, aquele rei lá, ó, que se humilhou, rasgou as vestes, chorou. Deus viu a humilhação dele, e esse mal não vai sobre a vida dele. Enquanto ele viver, esse mal que Deus tentava contra aquela cidade não vai vir mais, porque ele reconheceu a palavra de Deus. Olha a importância de conhecer a palavra de Deus. E tudo isso começou depois que ele começou a ler aquela palavra. Então, o que eu posso entender e compreender? Eu posso compreender e entender que nós temos que ler a Bíblia para ver se nossa vida está encaixada dentro da Bíblia. Porque você vê que o pai de Josias e o avô queimavam os filhos, oferecendo para outros deuses, fez vozes, fez lugares para adorar outros deuses. Ele adorava o sol, a lua, e a gente vê lá em Gênesis capítulo 1 que o sol, a lua e as estrelas é criação de Deus, não é Deus. E eu creio que a palavra que foi lida foi Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. E quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Deus, quando foi entregar a terra às tribos, Deus falou: expulsa o inimigo de lá, para que vocês não venham pegar a cultura deles. E muitos tomaram posse da terra e não expulsaram o inimigo, não tiraram o mal, e ali pegaram a cultura daquele povo. Igualmente, quando Deus tirou o povo lá do deserto, Deus fez sinais, prodígios, maravilha. Deus mostrou que era Deus para aquele povo. Caiu maná, comida do céu, água saindo da rocha. Deus mostrou para aquele povo que era Deus. Mas no dia que Moisés foi orar a Deus, que passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, e vamos dizer que demorou, o povo se corrompeu. E a Bíblia diz que eles fizeram um bezerro de ouro. Por que eles fizeram um bezerro de ouro? Porque era a cultura lá do Egito. Eles aprenderam lá. E isso muitas vezes, irmãos, acontece na nossa vida. Deus ele nos abençoa, Deus nos trata, Deus nos abre as portas, mas passa alguns dias, a gente esquece da grandeza de Deus e voltamos para o Egito. E a palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, diz que aquele que põe a mão no arado e tira a mão do arado não é digno do reino de Deus, porque voltou para trás. A tendência de Deus, conforme no começo da pregação eu falei diante da palavra de Deus, é nos colocar sempre à frente. E a Bíblia diz aqui: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho. Manassés pegava os filhos e queimava. Nem filha, nem adivinhador. Manassés, ele consultava com os adivinhadores, com os agoueiros, feiticeiros, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador. Tudo isso Manassés, juntamente com a moça do pai dele, fazia. Nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Manassés, depois, Josias, quando leu aquele livro, se humilhou na presença de Deus, consultou a Deus, e devido à humilhação dele, Deus falou: olha, enquanto você estiver vivo, nenhum mal vai vir sobre
e eu te darei paz. Por isso, irmãos, que é importante, assim como está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 30, analisar o homem a si mesmo para não ser julgado junto com o mundo. Todos os dias você tem que ajoelhar e analisar a sua vida. Minha conduta para com as pessoas está certa? Minha conduta para com a minha esposa está certa? Minha conduta dentro da igreja está certa? Minha conduta para com Deus, de ler a Bíblia, de orar, está certo? Será que eu estou fazendo o dever de casa? Será que verdadeiramente eu tenho sido cristão? Minha conduta lá no meu trabalho, juntamente com aquelas pessoas, será que aquelas pessoas do meu trabalho, do meu serviço, têm visto Deus em mim? Será que eu tenho feito? É de Deus? É da vontade de Deus? E o que for errado, com certeza Deus Ele vai apontar. E tudo isso você vai reconhecer através de ler o que? A Bíblia. Romanos capítulo 7, versículo 7. Lá tem Bíblia que fala: a Bíblia é pecado. Tem tradução que está dizendo: a lei é pecado. Não, a lei não é pecado, mas através da lei agora eu sei o que é pecado. A Bíblia ela serve para isso, para você ler e encaixar a sua vida na palavra de Deus, assim como no Salmo 26. O salmista Davi foi fazer uma oração a Deus no Salmo 26 e chegou diante de Deus: Senhor, eu tenho andado na tua presença com sinceridade. Quem é capaz de falar isso? Quem é capaz de fazer isso? Glória a Deus. Quem é capaz? Olha a tua oração: Senhor, eu tenho andado na tua presença com sinceridade. Aí a gente vê a história de Jó, capítulo 1, versículo 1: homem justo, fiel, íntegro e se desviava do mal. Quantos têm abraçado o mal? Quantos têm abraçado as coisas erradas? Quantos têm andado na roda do encarnecedor? A Bíblia diz que depois que Josias ele se humilha, manda consultar a Deus, depois ele convoca todo o povo, desde o menor ao maior, e leva para a casa de Deus. Vamos para a igreja, todo mundo agora. Vamos fazer uma aliança com Deus. Por que ele não faz uma aliança lá na rua? Por que ele não faz uma aliança dentro de casa? Ei, irmão, hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm dado pouco, vamos dizer, ênfase à casa de Deus. As pessoas têm dado pouco valor à casa de Deus. Sabemos que em Lucas capítulo 17, versículo 1, a palavra de Deus diz: é inevitável viver os escândalos, mas por detrás desse escândalo, aquele que der lugar ao diabo vai usar, seja pastor, obreiro, presbítero, diácono, porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 17, versículo 1: é inevitável viver os escândalos, mas ai do homem que vier os escândalos. É melhor colocar uma pedra de morte, pessoa se jogar no fundo do mar. E hoje a gente tem visto escândalo dentro das igrejas, porque o inimigo ele sabe o poder que tem na igreja, a unção que é derramada sobre a igreja. Por isso que no Salmo 27, versículo 4, o salmista Davi de novo ele fala: uma coisa pedirei ao Senhor, e a buscarei, que venha morar nos átrios do Senhor. Quem não vem morar? Se eu pudesse morar dentro do shopping, se eu tivesse um apartamento dentro do shopping, se eu tivesse um apartamento ali, se eu pudesse morar na beirada do lago, se eu tivesse vontade de morar na beirada da praia. E aí a gente vê que um homem segundo o coração de Deus, falando uma coisa dessa, igual o filho dele, Deus aparece para ele, oportunidade única. O que é que você quer, meu filho? Sabedoria. Oxi, como não pedisse riqueza, nem a morte do teu inimigo, vou te dar sabedoria, vou te dar tudo isso, vou te dar paz. Você está louco pedir sabedoria para Deus? Por que você não pediu riqueza? Aí isso é entender Mateus 6,33: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E aí a gente entende aí no mundo aí que falaram que se o conselho fosse bom, vendia. Mas a palavra de Deus fala o contrário, que o conselho é bom. Aí você vê Provérbios capítulo 4, versículo 4 até o 5,
Salomão falando sobre o pai dele. Desde a minha infância meu pai me ensinava: meu filho, busca sabedoria, que sabedoria é bom. Busca sabedoria. O menino cresceu ouvindo que sabedoria era bom. Sabedoria era bom. Quando Deus apareceu para ele, perguntou: o que tu quer? Opa, meu pai falou que sabedoria é bom. Foi sabedoria. E a Bíblia fala que ele foi o quê? Um grande rei. E o que é a sabedoria hoje? Sabedoria é isso. Por isso que o inimigo dá sono. Isso aqui é pior do que sonífero. Quando você abre, dormir, o inimigo trabalha de uma forma tremenda. Mas a Bíblia nos fala em Mateus 11:12 que desde os tempos de João Batista, o reino do céu é tomado por esforço, e aquele que se esforçar vai apoderar. Não podemos cair na cilada do inimigo, não, porque nós estamos já no final. E a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 12, versículo 13: aquele que chegar até o final vai ter a paz. Mateus capítulo 24, versículo 13: aquele que chegar até o final será salvo. É o final. Aceitei Jesus, pronto, já estou salvo. Sentou, não, vamos ter que chegar até o final. Há uma caminhada, há um caminho. Deus abençoou Abraão. Primeiro Abraão teve que andar ainda 25 anos com Deus. Quando ele teve uma trajetória com Deus, Deus abençoou ele, porque Deus chamou ele com 75 anos e abençoou ele com 100, com a promessa de ter um filho. Então você tem que ter, aí até o povo diz o seguinte: você confiar numa pessoa, você tem que comer pelo menos 60 quilos de sal com essa pessoa, você confiar nessa pessoa. E assim todos aqueles homens da Bíblia, Josué, José, quando foi chamado, Deus deu um sonho bonito para José. Opa, as estrelas, olha, se prostrando diante de mim, ó. Olha os freixos se dobrando diante de mim. Opa, é coisa boa, que sonho bonito. Então comece a andar, filho. Daqui a pouco os irmãos pegam e jogam lá no poço, quer matar, outro quer vender. Mas o sonho foi bonito. Mas a trajetória foi árdua. A trajetória foi difícil. Até ele ser governador do Egito, ele passou pelos estreitos. Ei, se você está passando pelos estreitos, você está no caminho certo. Você está agradando a Deus. E a vitória vai vir sobre a tua vida, em nome de Jesus. E nessa noite eu gostaria que a igreja ficasse de pé, em nome de Jesus. E vamos fazer uma oração ao Senhor, amém? Graças a Deus. Diante da palavra que foi administrada, foi pregada nesta noite, alguém quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e salvador da sua vida? Alguém quer vir aqui na frente reconciliar? Pode vir aqui na frente que nós vamos estar orando em nome de Jesus.